A paz do Senhor, irmãos. É muito bom estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Em meio a muitas aflições na nossa caminhada, a gente tem sempre aprendido com Deus, né? Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no 1 João, na carta de 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 6 versículos. Amém? A palavra de Deus nos diz: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Mas somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, o apóstolo João não estava escreveu essa carta por acaso. A palavra de Deus, na verdade, ela sempre sofreu ataques. A importância maior da gente estudar a palavra de Deus, conhecer a Deus, nos aproximar de Deus, é justamente para que nós não venhamos ser enganados. Porque os ataques de Satanás, que vem muitas vezes para desviar o povo de Deus do caminho, ele, na maioria das vezes, ele não vem de forma escancarada e nos mostrando a maldade em si, mas ele vem numa situaçãozinha bem velada. Ele vem com sutileza. Quando Eva se deparou com a serpente ali, a serpente não chegou ali com palavras rudes, ela chegou ali até com uma certa educação, uma palavrinha doce. Olha, mas não é bem assim, eu acho que você deve ter ouvido mal. Hoje, para nós, não é diferente. Irmãos, dos ataques que o Evangelho sofria nessa época, aqui no primeiro século, era, por exemplo, do gnosticismo. Eles atacavam muito ali. Esses ataques, eles vêm, o gnosticismo, tem muita gente que acha que eles existiam lá atrás e hoje eles não existem mais. Ao contrário, eles continuam existindo o tempo todo. E eles vêm com um ataque sutil e que, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, a gente se deixa levar. Porque as palavras são bonitas, as palavras vêm de forma a nos convencer que eles estão certos e que nós estamos errados, né? O gnosticismo, ele é uma oposição a Jesus homem. Por que ele é uma oposição a Jesus homem? Porque eles não creem que Jesus Cristo, eles creem que Jesus Cristo, sendo a matéria, ela é má. Logo, Jesus é o Espírito que é bom. Então, aqui eu escrevi algumas coisas aqui para a gente reiterar do que realmente acontecia. Por exemplo, o gnose, intuição mística e pessoal da verdade divina não racional.
Primeiro, eles traziam para nós uma questão mística, pessoal, de uma verdade divina. Eles não criam na racionalidade de buscar aquele conhecimento de forma racional como Deus nos diz. Você vê que lá em Romanos 12:1, o próprio Paulo fala que o nosso culto a Deus tem que ser racional. Tem que ser um culto a qual a gente pensa, a qual a gente vai se debruçar sobre a palavra de Deus e não ser levado, deixar ser levado pelo emocionalismo, que era o que acontecia na época deles aqui. Eles eram mais pelo emocionalismo, pelo misticismo, do que pela racionalidade, e aí eles vinham descaracterizando Jesus, o que não pode acontecer. Não deve acontecer, e nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente tem que sempre ficar atento. Não é à toa que o apóstolo João fala: amados, não creiais em todo o espírito, mas provais. Isso de provar é racionalidade, de você olhar e buscar o conhecimento. O que a palavra diz a respeito disto que estão me falando? Porque acima de qualquer coisa que alguém venha falar para nós, está a palavra de Deus. Ela está acima de tudo e de todos. Então, o próprio apóstolo João, ele fala: não creiais, mas antes provai o Espírito, se de Deus, porque há muitos falsos profetas que estão disseminando a palavra de Deus. E tem um detalhe: quando eu estava lendo essa passagem aqui, e muitos chavões que até muitos cristãos têm, que são chavões que a Bíblia não diz, são coisas que a Bíblia não diz, e nessa hora, quando nós usamos esses chavões que não bíblicos, nós estamos sendo esse tipo de profeta. Não vamos achar que esse profeta é aqueles caras lá que vêm com toda a maldade e malícia. Quando nós não buscamos conhecimento de Deus e falamos coisas que a Bíblia não diz, nós estamos sendo esse falso profeta. Por isso que nós temos que nos atentar contra isso. Aí vem o dualismo, que é a visão deles a matéria é má e imperfeita, criada por uma entidade imperfeita. Olha só, uma entidade imperfeita, enquanto o Espírito é bom e divino. Isso é uma mentira de Satanás. Porque o que eles queriam dizer, era impossível de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Porque como ele era um Espírito divino, ele não poderia habitar numa matéria imperfeita. Mas tudo que Deus criou é perfeito. O homem trouxe a imperfeição por algum momento, mas Deus sempre os torna imperfeitos. E tudo aquilo que Deus toca é perfeito. Lembremos de Pedro, quando ele está próximo de ir para a casa de Cornélio. Ele olha e ele tem uma visão de descendo todo tipo de animal descendo naquele lençol, e a palavra de Deus falava: mata e come. E ele falou: jamais comerei isso que é imperfeito. Aí Deus fala para ele assim: você está chamando de imperfeito aquilo que eu aperfeiçoei, aquilo que eu abençoei? Mata e come. Tudo que Deus toca, tudo que Deus cria é perfeito e tem um fim que só Deus sabe, o fim final de como será cada coisa. Mas Deus não criou nenhuma imperfeição. Isso que a gente tem que entender. Nós vivemos hoje num corpo que não é imperfeito, mas é um corpo caído por conta do pecado, ao qual o Messias veio para nos resgatar, para tornar perfeito. Então, o dualismo ele fala isso, mas olha só que interessante, né? Ou como a palavra de Deus contradiz a fala dele. Lá em Atos 17:24, ele fala assim: e Deus criou o mundo e tudo que nele há. Se Deus criou o mundo e tudo que nele há, como é que um homem vem falar que aquela matéria criada por Deus é imperfeita? Então, isso é mentira do Satanás. Jesus
Ele é Senhor de tudo. A gente vê, irmãos, colocando aqui a questão do gnosticismo, gnose, o dualismo, o que eles falam a respeito do nosso Senhor, que é 100% Deus e 100% homem quando vivia aqui na terra, e hoje ele é Deus em um corpo glorificado. Vai vir em glória nos buscar e vai glorificar o nosso corpo também para estarmos com ele. Nós não vamos ser espírito que vamos viver lá, como muita gente acha que vamos ser um espírito e vai estar lá no céu tocando harpinha. Não, nós vamos viver numa nova terra. Jesus fala que ele vai construir um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. É palavra do nosso Deus que é verdadeira, e nós vamos viver, nós vamos comer e beber como o Messias, depois de ressurreto, 40 dias na terra, comendo e bebendo junto com seus discípulos. Eu creio que Jesus vai nos dar no nível da perfeição de quando ele criou todas as coisas do jardim no Éden, quando Adão e Eva moravam ali antes de pecar, antes deles desobedecer a Deus. Porque quando Deus criou tudo aquilo ali, antes do homem desobedecer, aquilo era perfeito. Tanto é que quando Adão e Eva pecam, aí Deus fala que os abuelos agora vão dar espinho, a mulher vai ter dor para ter filho. Ele começa a falar as consequências do pecado do homem. Mas era perfeito. Eu não sei exatamente como é que vai ser, eu só sei que é novo céu, nova terra, nós vamos andar, vamos ter um corpo glorificado, que não vai ter barreira, mas vamos comer e beber. E detalhe, vamos sentar à mesa com o nosso mestre e Messias, porque ele diz, na última ceia que ele fala, do fruto da vide não beberei mais até que esteja convosco novamente naquele grande dia. Nós vamos sentar à mesa com o nosso mestre. Nós temos que entender isso e buscar isso. E para isso, nós temos que conhecer o nosso mestre, para que não venhamos ser enganados, como o próprio apóstolo João nos alerta. Cuidado, porque vai ter no meio de vocês muitos falsos mestres. Vão ensinar coisas para desviar vocês do caminho. O 3 e o 2, irmãos, o gnóstico é aqueles que não acreditam e pregam contra a humanidade de Jesus. Dizem que Jesus é um espírito puro e que a matéria e não tem um corpo físico. Na verdade, o que eles falavam aqui, o gnóstico, é que Jesus, ele era um espírito e aquele corpo que ele tinha não era um corpo físico. Talvez seja como a aparição dos anjos do Senhor, e talvez eles queriam dizer isso, né? Uma teofania de Jesus, talvez era isso que eles queriam dizer, mas o que não é verdade, porque a palavra de Deus deixa muito claro, lá em João 1,14, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e todos viram a sua glória. Então não era teofania, o verbo se fez carne, o verbo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Isaías 7,14, ele diz que uma virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Como você pode ter palavras tão como é que fala assim, tão clara diante de nós, e a gente acreditar em falsos profetas que vêm com outro evangelho, com com outro caminho, nos desviando do caminho. Eles não dizem que Jesus não é Deus, mas o profeta João deixa muito claro, aquele que nega que Jesus veio em carne, esse aí é o anticristo. Porque Jesus veio em carne, Jesus nasceu de uma mulher. E isso a gente não pode deixar que ninguém venha falar para nós, ao contrário, nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, para quando alguém falar alguma coisa dessa, a gente ter a palavra de Deus para refutar. Entenda uma coisa, irmãos, a importância de uma escola bíblica dominical, uma importância da gente ler a palavra de Deus na nossa casa,
E aquilo que a gente não entender, procurar alguém que conhece, buscar o esclarecimento. A escola bíblica dominical é legal por isso, porque quando você tem a dúvida de alguma coisa, você já tira na hora. Não pode ser tímido, você já tira, e a escola bíblica é para isso. Eu falo que quando existe uma escola bíblica, que ela não tem questionamento, que ela não tem perguntas e respostas, ela vai virar um culto, onde uma pessoa prega e os outros ouvem. E a escola bíblica é para isso, para a gente tirar nossas dúvidas. E isso é importante demais, porque olha só, uma pessoa vem aqui falar que Jesus não era corpo, ele é uma teofania, ele apareceu. Se nós não temos conhecimento da Bíblia, sabe o que a gente vai fazer? Ah, não, ele é corpo. Aí o cara vai falar, mas onde é que está escrito? Me diz aí. Aí a pessoa não sabe. Jesus, quando veio aqui na terra, quando ele nasceu de mulher e habitou entre os homens, quando ele ia pregar, Jesus, ele fazia citações das Escrituras que apontavam para ele. Ele não trazia palavra, não, eu sou Jesus e eu estou aqui e vocês têm que entender que eu sou o Messias. Não, ele trazia nas Escrituras o fundamento que apontava para ele como sendo o Messias, o Salvador. E nós, quando formos confrontados por alguém, nós temos que ter a palavra de Deus para chegar, para desconstruir aquilo que as pessoas venham querer construir em nós, o erro. Nós não podemos deixar, irmãos, ser enganado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aqui, irmãos, eu creio que ficou muito claro para vocês, né? Porque aqui, ó, no 2 e o 3, a palavra diz, ó, nisto conhecemos... estou aqui. Nisso conhecereis que o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Aqui está no 2. No 3 ele fala, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste e que há de vir, e já está no mundo. Jesus fala, vocês já ouviram falar, ele há de vir, mas ele já está. E ele já está agindo contra a palavra de Deus. E a gente tem que ter o conhecimento da palavra de Deus para combater. Os apóstolos fizeram isso. E continuam fazendo. Que a palavra de Deus, os apóstolos, na verdade, tudo que eles falaram foi revelação do nosso Deus. A Bíblia é um livro sagrado que não morre nunca, mas é a palavra de Deus. E aqui, ele fala que a de vir já está no meio de nós. Quando eu falei que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, sem perceber, nós podemos ser um profeta do anticristo em dados momentos. Aí a pessoa fala, não pode, eu sou um homem e uma mulher de Deus. O apóstolo Pedro era um homem de Deus, caminhou com Deus, e isso aí é inegável. Mas em dados momentos, quando Jesus fala da crucificação, o apóstolo Pedro se deixou tomar pelo emocionalismo, e ele fala, isso não vai acontecer, eu não vou deixar você ser preso, eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus entende que naquele momento, Satanás estava usando o apóstolo Pedro. Naquele momento que ele deixou que a racionalidade do Deus Santo que estava na frente dele, ele deixou de lado e deixou que o emocionalismo dele tomasse conta, Satanás aproveitou daquilo. E Jesus olha para ele e fala, afastai de mim, Satanás. Jesus não estava falando para Pedro, não. Jesus estava falando de quem estava colocando as palavras na boca de Pedro e esse emocionalismo. Isso pode acontecer conosco o tempo todo. Está atento, o tempo todo. Irmão, aqui João nos alerta para os que têm Deus e os que não têm. Se temos Deus, temos tudo. A palavra de Deus, ela deixa muito clara que quando nós temos Deus, nós temos tudo. Eu estou falando no sentido do quê? De tudo que
é o conhecimento a respeito de Deus para combater o mal. Nós temos que buscar ter todo o conhecimento de Deus. E quando nós temos Deus, nós temos que ter tudo referente ao conhecimento de Deus para não deixarmos ser enganados. A palavra de Deus diz que o maligno vem e vai enganar muitos. Jesus fala assim, e se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Por quê? E por que os escolhidos não é possível? Jesus está falando que não é possível, porque os escolhidos, ele tem muita reverência pela palavra de Deus e busca o conhecimento. E a gente só consegue combater o mal através da palavra de Deus. Nós não conseguimos combater o mal por nós mesmos. Jamais. É através da palavra de Deus. Mas se nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, o que nós vamos combater? Absolutamente nada. O Evangelho a respeito de Jesus vem para que nós aprendemos e transmitimos para outras pessoas. Assim como nós, a partir do momento que nós temos o pleno conhecimento e a plena convicção da nossa salvação em Cristo Jesus, isso tem que transbordar, para que nós venhamos ter a vontade de que outras pessoas e outras sejam alcançadas. Muito difícil quando a gente se acomoda a tal ponto que eu fico muito mais tranquilo com o bem-estar humano e terreno do meu filho ou da minha filha ou de algum parente meu do que com a salvação na vida daquela pessoa. A maior riqueza que qualquer ser humano na face da terra pode ter é Jesus Cristo. É a convicção da vida eterna em Cristo. Se nós estamos sem essa convicção da eternidade em Cristo, a gente não estamos tendo nada. A gente tem que começar a rever a nossa vida. E aqui, irmãos, ele fala aqui agora do 4 em diante. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Jesus está deixando muito claro, maior, ele está falando para quem de fato tem Deus na vida dele, maior que está em você do que qualquer coisa que o mundo pode te proporcionar na sua vida. Você tem, é muito maior que tudo. No 6 ele fala, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Irmãos, muitas vezes a gente fica chateado de falar de Deus para alguém, e a pessoa dá as costas, ela não ouve, ela não quer saber, e a gente fica chateado. Mas isso aí, só tem uma coisa que nós podemos fazer, orar por essa pessoa, para que o Espírito Santo de Deus venha de encontro a essa pessoa, para que a palavra, de forma sobrenatural, um dia seja impactada na vida dessa pessoa e ela se converta dos seus maus caminhos. Porque enquanto ela não se converter, enquanto ela não tiver Deus na sua vida, ela não vai nos ouvir. Tem muitos que às vezes até fingem, e é pior, né? Ele finge que te ouve, qualquer dia eu vou lá, e nunca vem. E tem aquele que já vem com 3, 4, 5, 6 pedras na mão contra nós. E às vezes esse é o que vem primeiro. Porque quem converte o coração do homem é Deus, não é nós. Nós somos apenas o semeador, nós semeamos a palavra. E Deus é que dá o crescimento. Então nós não podemos ficar decepcionados quando alguém não quer ouvir a palavra de Deus. Nisto conheceremos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, essa última fala aqui desse versículo 6 é uma coisa que nós temos que pensar. Como é que eu vou conhecer o Espírito da verdade e o Espírito do erro?
Jesus fala assim, examinai as escrituras, porque ela de mim testifica. É só examinar, nem é ler só, é examinar, estudar. Amém, meus irmãos? O único meio da gente combater as heresias, é o único meio da gente enfrentar o anticristo que vem para nos desviar do caminho de Deus e sairmos vitoriosos é através do conhecimento da palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado, toda vez que Satanás investiu contra ele, ele desconstruiu Satanás ali através da palavra, usando a palavra. Aí a gente fala assim, mas foi Jesus. Jesus, o tempo todo, ele deu exemplo de como nós temos que agir. Se nós queremos desconstruir a ação de Satanás na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, nós temos que ter o conhecimento da palavra, que só através dela nós vamos ser vitoriosos. Sem ela jamais vai ter vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, e é essa palavra de Deus para nós nesta noite.